Ontem saiu a notícia que para mim é a notícia mais importante da década. A notícia é a seguinte, essa é a manchete que a gente colocou no ICL Notícias para repercutir a notícia. Clima foi o mais quente em 100 mil anos. Aí o pessoal, óbvio que tem o Zé Dendágua, né? Agora eu vou usar o Zé Dendágua todo dia. Pegou, né? O Zé Dendágua que vai falar assim, mas como é que ele sabe qual era o clima há 100 mil anos atrás se não tinha celular e não podia acessar o clima a tempo, né? Sempre tem um Zé Dendágua que pergunta como é que tu faz, né? E aí você entra com a ciência. E a ciência vê, através de tudo, através das formações das rochas, através da sedimentação e da velocidade que as coisas acontecem e dos registros, porque quando você vai tendo, por exemplo, né, a sedimentação das rochas, você vai tendo como se fossem várias fotografias de como é que era tudo naquela época, como é que era o clima, como é que, enfim, era a formação geológica da Terra, como é que era a quantidade de precipitação, você consegue estimar tudo. Então é assim que faz, o pessoal não puxa no arquivo, tá? Agora, desde 1850, você tem isso registrado certinho. Então é interessante porque a gente consegue, assim, quase que nos últimos 2 séculos, né, você consegue ter uma estimativa absolutamente precisa. E é surreal. Olha o gráfico que eu vou mostrar. Eu trouxe alguns dados para vocês verem o tamanho do problema. Isso aqui é o seguinte, isso aqui é desde 1940, o que eles fazem? Eles pegam o seguinte, fácil de entender, eles pegam a média entre 1991 e 2020, então pegam a média desses 30 anos, né? Década de 90, década de 2000 e década de 2010. Então pegam essa média para cada mês e veem o seguinte, quanto desde 1940 até hoje, aquele mês ficou abaixo da média ou acima da média. Abaixo da média vai pintando de azul. Acima da média vai pintando cada vez mais de vermelho. Irmão, isso aqui é o ano de 2023. Isso aqui são todos os outros anos. Todos os outros anos subindo, mas parecidinho um do outro. Olha o que acontece em 2023. Olha o que acontece em 2023. É surreal, irmão. É surreal. E aí tem gente que fala, mas isso era esperado, sempre tem os sabichões, né? Não, isso era esperado por causa do El Ninho. Aí tem gente que fala, Laninha, não é o Laninho. Laninha era até 2022, 2022 para 2023 passou para o El Ninho. Não era esperado. As pessoas esperavam que seria um ano mais quente, e a gente falou disso no Mapa da Mina no ano passado, que acontece esse ano, dia 28 de janeiro, está todo mundo convidado, a gente acertou tudo no ano passado, nunca tinha acontecido isso. Inclusive o alerta que a gente fez que seria o ano mais quente, já registrado. Fizemos isso no ano passado. Ninguém falou sobre isso, da forma como nós falamos no encontro sobre investimento, tá? Mas ninguém esperava que fosse dessa magnitude. Irmão, você já deve ter ouvido falar que o nível crítico é 1,5 grau acima de qual era a média de temperatura na época pré-industrial. Que se a temperatura do planeta ficar acima de 1,5 grau da era pré-industrial, é o ponto de não retorno. É o ponto de não retorno para as regiões que são congeladas e que a gente precisa das calotas polares para refletir a luz do sol e para manter a temperatura quase que no cooler ali, né, que a gente tem um gelo, não pode... é uma geladeirazinha, né, o motor da nossa geladeira. A gente começa a destruir a vida marinha, principalmente a vida microscópica ali, marinha, que é a base de uma cadeia alimentar enorme. A gente começa a destruir a vida em lagos e rios, a gente começa a alterar o fluxo dos rios que existem, que passam sobre nossa cabeça, que a gente não vê, que fazem ter chuva num lugar e deserto no outro, e começa a inverter, começa a ter deserto onde tinha chuva, começa a ter enchente onde tinha deserto. 1,5 grau é o ponto de não retorno. Você sabe quanto a temperatura no ano passado, a média da temperatura do ano passado ficou acima da era pré-industrial? 1,48. 1,48. Olha os dados que o relatório traz. Fica comigo e preste atenção, porque é a notícia mais importante das últimas décadas. Eu separei alguns dados traduzidos, não tem lugar nenhum na mídia brasileira,
Vamos só separar para vocês. O lugar que mais tem coisa detalhada no ICL, mas aqui eu trouxe todos para vocês. Os dados alarmantes do relatório. E o relatório do principal centro de pesquisa climática da Europa, tá? Não é qualquer relatório. Copérnicos, que é o nome do Instituto. 2023 está confirmado como o ano mais quente em termos de temperaturas registradas desde 1850, que é desde quando a gente tem todo o ano certinho. 2023 teve uma temperatura média global de 14,98 graus Celsius, 0,17 graus Celsius acima do maior valor que já tinha sido registrado em 2016. Põe o próximo, por favor. Vamos lá, vamos para os pontos todos dos dados. 2023 foi 0,60 graus mais quente do que a média de 91 a 2020, que é aquela que a gente estava vendo. E, pasmem, pulem da cadeira de susto, porque é para pular. 1,48 graus Celsius mais quente que a média de 1850 a 1900, considerado o nível pré-industrial. É provável que o período de 12 meses, que quando você pega 12 meses, em vez de ser de dezembro a dezembro, você pode pegar um período de 12 meses, por exemplo, de fevereiro a fevereiro, de março a março. É provável, não está dizendo que é possível, provável que é mais que possível. É provável, diz o relatório, que o período de 12 meses, terminando em janeiro desse ano ou em fevereiro, supere a marca de 1,5 graus Celsius, o nível de não retorno, o nível do caos, o nível do Armagedon, meu irmão, em relação ao nível da era pré-industrial. E para finalizar, mais esses pontos aqui que eu separei para vocês, mais esses 3 pontos, todos os meses, de junho a dezembro de 2023, foram mais quentes do que o mês correspondente no ano anterior. Ou seja, segundo semestre do ano, todo mês mais quente. Não é, porque esse mês teve esse efeito, essa nuvem, esse furacão, essa onda, essa corrente. Não, todo mês, é estrutural. Julho e agosto de 2023 foram os 2 meses mais quentes já registrados em todos os tempos. Julho e agosto, os meses mais quentes já registrados em todos os tempos. Agora, julho e agosto normalmente são os meses mais quentes. Quando você vê o mês mais quente em relação à média dos meses, aí setembro de 2023 tem o desvio de temperatura em relação à média maior do que qualquer outro mês de qualquer outro ano já registrado até hoje. Irmão, é terror e pânico. Para finalizar, esses gráficos aqui, que são gráficos que mostram esses dados. Primeiro, esse aqui. A temperatura global na superfície mostra um aumento acima dos níveis pré-industriais que estão plotados nesse gráfico. Isso aqui é quanto a temperatura está acima da média pré-industrial, que era aquela média entre 1850 e 1900. Meu irmão, quem não vê aquecimento global num gráfico como esse, realmente não sei o que está tomando. Porque é para estar muito alienado. E aqui, aqui é a média dos últimos 5 anos, ou seja, você faz isso para amortecer o gráfico, e aqui é ano a ano, e você vê 2023, o salto que você teve. Nos anos anteriores, o Laninha tem um efeito aqui, quando entra o El Niño ele sobe, mas sobe muito mais do que o esperado. E aí, meu irmão, a concentração de dióxido de carbono e de metano na atmosfera, põe aqui, por favor, para o pessoal ver o próximo gráfico que eu trouxe. Não, eu não trouxe do dióxido de carbono e do metano. Eu já te digo porque eu fiz a confusão. Porque eu pus no relatório do mapa da mina, que a gente vai ter no dia 28. Isso aqui é o número de dias onde a temperatura no dia ficou acima de 1,5 graus em relação à era pré-industrial. Veja que até aqui 2015, nenhum dia do ano tinha uma média global acima de 1,5. Aí você começa a ter, olha só, alguns dias, você tem 2016, que era o ano mais quente registrado até hoje na história, vários dias que ficam acima de 1,5 graus. Meu irmão, olha 2016. Metade dos dias, grandes números, metade dos dias acima de 1,5 graus. Isso aqui é uma notícia que eu vou mostrar no detalhe no nosso mapa da mina do dia de 2028.
depois de vários anos, sabe o que aconteceu no passado? Investimento em combustíveis fósseis, irmão, voltou a crescer. Porque vinha diminuindo, porque a gente está vivendo uma transição energética. Continuam os investimentos em energias renováveis e energias limpas, que não são a mesma coisa. Nem toda energia limpa é energia renovável. E não necessariamente toda energia renovável é energia limpa. Mas há combustíveis fósseis para energia renovável e energia limpa é o que o mundo está tentando fazer para segurar a onda disso e segurar a onda do acúmulo de CO2 e de metano, que não para de crescer também. E eu vou mostrar esses gráficos no mapa da mina. Meu irmão, diminuiu o ritmo de crescimento desses investimentos e quase tudo está vindo da China. 46% dos investimentos em energia renovável estão vindo da China. Graças a Deus tem uma China no mundo hoje em dia ajudando essa transformação. E, irmão, combustível fóssil voltou a crescer. Então a situação é desesperadora. E é por isso que eu milito tanto, é por isso que eu me irrito tanto com o sistema que a gente tem hoje e milito por um sistema diferente. Não é reforma. Reforma, numa boa, não vai mudar nada, irmão. A gente precisa de ação emergencial porque as pessoas passam fome hoje, entendeu? A gente precisa de ação emergencial porque as pessoas sofrem as consequências das tragédias hoje, entendeu? A gente precisa de ação emergencial porque as mulheres são violentadas hoje. A gente precisa de ação emergencial porque as crianças estão sem escola hoje. Agora, irmão, sem mudança estrutural e que não está tendo nenhuma em lugar nenhum do mundo. No Brasil também não está tendo mudança estrutural nenhuma. Meu irmão, estamos brincando de patinete bêbado na beira do abismo. É isso, estamos brincando de patinete bêbado na beira do abismo. Então é assustador o que foi divulgado por esse relatório ontem e todo mundo deve ter esses números na cabeça.